Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Vou ter mais uma aula de arte com vocês do 7º ano, né? E hoje nós vamos ver um assunto um pouquinho diferente do que nós estamos vendo nas últimas aulas. Então, lembrem-se, né, de acessar o Classroom, né, fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença, tá bom? Na aula anterior, né, nós vimos sobre a ciranda, música e dança, né? Como que a ciranda é ao mesmo tempo uma forma de arte que faz a dança e a música ao mesmo tempo, né? Ela faz um tipo de expressão única, que junta essas duas áreas da arte, a música e a dança. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a embolada, tá? A literatura de cordel, xilogravura e cromoxilogravura e as artes armoriais, tá bom? Então, seguindo, eu quero mostrar aqui um quadro para vocês, né, que se chama Cantadores de Embolada, do J. Borges, tá? Então, isso é uma xilogravura, tá, de 66 centímetros por 48 centímetros. Gostaria que vocês prestassem atenção na forma que é feito esse desenho, tá? Ele tem um porquê que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá bom? Que ele funciona como se fosse um carimbo, mas só que a gente não chama isso de carimbo, nós chamamos isso de xilogravura. E aí vamos continuar para entender melhor, tá? Aqui o primeiro tema vai ser os cantadores de embolada, né? Então a gente falou do J. Borges. Esse quadro retrata uma cena cotidiana encontrada em feiras e praças públicas, né? Se vocês prestaram e perceberam, nesse quadro aqui, tem duas pessoas ao centro, né, e eles estão com pandeiros, enquanto tem algumas pessoas em volta, né? Vocês já perceberam ou já passaram em alguma vez no centro da cidade, geralmente, em um lugar que acontece isso? Músicos tocando e pessoas em volta deles, né? E aí, os cantadores de embolada, no caso, são artistas que vão aonde o povo está, né? Na rua, no espaço público, tá bom? E o que é a embolada? A embolada é uma arte de cantar em versos improvisados, em frases rápidas e declamadas ao som de um pandeiro, tá bom? Mas não é exclusividade de ser tocado com pandeiro. Geralmente é com pandeiro, né? Mas podem ter outros instrumentos. Então, dois músicos, eles começam a fazer como se fosse uma disputa de versos, né? Eles escolhem um tema e começam a cantar, acompanhado dos seus pandeiros, e a fazer um tipo de brincadeira para ver quem que ganha, né, nessa discussão. Então, o que é uma embolada? Aqui, eu vou deixar algumas alternativas para vocês escolherem. Uma comida com muita gordura? Alternativa B. Arte de cantar com versos improvisados. Alternativa C. Músicas com instrumentação de orquestra clássica. E a alternativa D, danças de roda. Então, vou deixar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
bem, pessoal. Então, agora vamos voltar com a alternativa correta. Então, a embolada é a arte de cantar versos improvisados, tá? E agora, como que o artista fez aquele quadro da embolada, né? Então, o nome da técnica usada é xilogravura. Então, como que é a xilogravura? Na xilogravura, usamos uma matriz de madeira para criar o desenho e depois imprimir em uma única cor. Nós conseguimos observar aqui na imagem ao lado uma matriz, né, de xilogravura. Então, o artista ele pega uma ferramenta onde ele escava a madeira para deixar ali onde ele escava seria o lugar onde na impressão estaria em branco. E o restante que ele deixa em relevo é a parte que ele vai passar a tinta e vai sair exatamente o desenho que ele quer com a cor que ele quer, né? A xilogravura ela tem uma facilidade que é a reprodução da mesma obra várias vezes. Então ela funciona como se fosse um carimbo. Então o artista ele tem essa matriz e aí quando ele passa a tinta ele consegue imprimir ela em várias telas, né? E aí ele vai ter assim a sua sequência, né? E a cromoxilogravura. Qual que é a diferença da cromoxilogravura? É utilizada uma matriz para cada cor. Então, se o artista ele quer fazer um desenho com mais de uma cor, ele vai ter que uma tarefa um pouco mais difícil. Ele vai ter que fazer no mesmo desenho, só que com as matrizes diferentes para cada cor que ele vai usar. Então, se ele quer usar uma cor vermelha, ele vai ter que esculpir a matriz dele e deixar o espaço, o relevo, para ele passar a cor vermelha. E aí, quando ele carimba essa cor vermelha. Mas ele não quer só o vermelho, ele quer o preto também. Então, ele vai usar o mesmo desenho, só que ele vai esculpir de forma diferente essa madeira para ele ter a cor preta. E aí, ele vai lá e carimba a tela dele. Dessa forma, ele vai criar uma tela, né, uma obra de arte com mais de uma cor. Por isso que nós chamamos de cromoxilogravura, né, que é uma xilogravura com cores. Assim, no final do processo, a imagem gravada apresenta várias cores. Mas há artistas que passam a tinta sobre uma única matriz, usando uma cor por vez em cada parte da matriz. Tá? Então, é claro que isso daqui já é uma forma de um artista que ele tem mais experiência, né? Porque pode ser que você acabe apagando o teu próprio desenho. Se você não sabe exatamente aonde que você vai pintar, onde você vai passar a tinta, tem o tempo dessa tinta secar dentro da matriz, né? Senão você vai passar uma cor nova e aí quando você for carimbar, vai borrar o teu desenho, né? Então isso depende muito da forma, né, e da tua experiência para conseguir fazer uma cromoxilogravura. Agora, uma pergunta para vocês do teste. O que é uma xilogravura? Pintura que usa uma matriz de madeira para criar o desenho e depois imprimir em uma única cor. B. Pintura com tintas acrílicas sobre tecidos. C. Pintura a tinta a óleo sobre tela. E D. Pintura com lápis de cor em papéis especiais, como o canson. Então, deixar um tempo para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então agora vamos voltar com a alternativa correta, que o que é xilogravura? É uma pintura que usa uma matriz de madeira para criar o desenho e depois imprimir uma única cor. Uma pintura, né, de forma que você também consiga ali fazer essa reprodução de várias vezes. Agora aqui, eu quero que vocês observem essa imagem, tá? Além de observar aqui junto comigo, eu quero deixar um tempinho para que vocês percebam todos os detalhes dela, tá bom? Então, vamos lá, deixar um tempinho para que vocês consigam observar melhor essa imagem. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós temos uma obra bem bonita, né? É uma cromoxilogravura, né? Porque ela tem várias cores. A gente pode perceber. Primeiro vamos só atentar a essas cores. Quantas cores que a gente consegue observar nessa imagem, né? Então tem o azul, tem
o vermelho, o preto, o verde, né? Além do vermelho aqui, ó, então tem o vermelho aqui embaixo, lá em cima, também tem uma cor que seria um pouco mais clara, um alaranjado. Então, nós temos aqui várias cores, né? Por isso a gente chama de cromoestilogravura, né? Ou apenas estilogravura, mas vocês sabem que é uma cromoestilogravura porque tem várias cores. Então, o nome desse quadro é Alexandrino e o Pássaro de Fogo, tá? Feito em 1962, de Gilvan Samico, tá? Então, é um quadro até razoavelmente, né, grande, 49 centímetros e meio por 61 centímetros e meio. E agora vamos falar um pouquinho sobre a história. Um negócio interessante é que a estilogravura geralmente vem acompanhada de uma história. Não é um desenho feito apenas por ser feito. Ele geralmente vem acompanhado com uma história junto, né? Então aqui a gente já tem uma ideia, Alexandrino e o Pássaro de Fogo. Então, a história do pássaro que aparece de repente enquanto o moço cavalga. A ave de penas vermelhas chamejantes ilumina toda a cena. Essa é uma das narrativas da tradição oral presentes na cultura popular que contam que esse pássaro pode trazer tanto boa sorte quanto mau agouro, né? Ou a má sorte, vamos dizer assim. Tá? Interessante, né? E isso faz parte de uma tradição nordestina bem famosa, que são os cordéis, né? Então, dentro é usada a xilogravura para fazer livros, histórias, né? Com essas pinturas, tá bom? E isso é uma parte bem interessante da tradição, e esses livros, eles vêm com histórias escritas, e são histórias geralmente passadas de geração em geração, que as pessoas contam, ou da invenção do próprio autor, claro, né? Aqui o Gilvan Samico, ele usa cores narradas na história, como o vermelho na asa do pássaro, para marcar a cor do fogo. E o cavalo está solto no ar, para indicar o movimento pela estrada no movimento do encontro. Então isso daqui é uma parte interessante, né? O cavalo que não está com os pés apoiados no chão. Isso dá uma impressão em quem está vendo, lendo a imagem, né? Que o cavalo está em movimento. E agora vamos para uma atividade bem legal, tá? Que é a gente tentar reproduzir uma xilogravura. Eu sei que os artistas, eles usam materiais, ferramentas bem desenvolvidas, né? Às vezes não é tão fácil de achar, enfim. Mas a gente tem uma forma de fazer algo parecido, brincar com essa ideia. Tá? Então a ideia é que você faça um desenho que conte uma história, assim como nos cordéis. Essa primeira parte você pode fazer o desenho teu em um rascunho, em uma folha separado, do jeito que você quiser. Depois, ao invés de esculpir uma madeira, né, iremos esculpir uma borracha. Sim, uma borracha. Pega uma borracha tua velha, uma borracha de escola, né? A única fator aqui que complica a nossa vida é que talvez a borracha seja pequena, não seja grande igual os quadros que nós vimos, né? Ou uma massa de modelar, né? Você consegue, só que você tem que ter bastante cuidado, porque a massinha de modelar, ela é mais mole, né? Com o desenho que você fez. Então você vai pegar e esculpir aquele desenho que você fez no teu rascunho, na tua borracha ou na tua massinha. Use uma tinta para pintar o seu carimbo. Pode ser com caneta ou pode ser com a tinta que estiver disponível. Se você usar uma borracha, essa borracha escolar que a gente usa, você consegue fazer a pintura com caneta. Tá? Você consegue esculpir ela, até mesmo com a própria caneta ou com um lápis, com a parte de trás do lápis ou da caneta, você consegue esculpir o teu desenho e depois com a tinta da caneta você consegue pintar aí a tua borracha. É um trabalho bem cuidadoso. Com a massinha talvez seja um pouco mais fácil de esculpir, mas ao mesmo tempo você tem que ter bastante cuidado para não desmanchar o teu desenho e também na hora de passar a tinta para você não estragar a tua escultura, como que você esculpiu essa massinha. Carimbe uma folha e espere secar e pronto. Então aqui eu dou a ideia para vocês fazerem uma xilogravura com uma cor só. Se você tiver mais habilidade, se você souber alguma outra técnica mais interessante ainda que essa que eu estou te passando, você também pode testar, tá? Usar mais cores, fique à vontade. Se você utilizar apenas uma cor, será apenas xilogravura. Mas se você usar mais de uma cor, será
uma cromoxilogravura, tá bom? Então, vou deixar um tempo para vocês começarem essa ideia, pelo menos fazer o rascunho, e daqui a pouco nós voltamos.
Então, pessoal, voltando aqui, vamos ir para frente na aula. Espero que vocês tenham feito um desenho bem legal, né, para que depois vocês possam esculpir aí o material que vocês escolheram, vocês têm disponíveis, né, a tinta que vocês vão usar. Tudo é uma escolha. O artista ele tem muitas escolhas, né, ele tem que resolver muitos problemas, na verdade, para conseguir se expressar às vezes, né. Então, lembrem-se também que é interessante que esse desenho, que essa tela final, ela tenha uma história, né? Porque aí a gente já vai lembrar dessa cultura também dos cordéis. E agora eu vou deixar um quiz aqui para vocês. Escolha a alternativa correta a respeito da xilogravura e cromoxilogravura. Alternativa A. A xilogravura é policromática. Alternativa B. A cromoxilogravura é monocromática. E alternativa C. A cromoxilogravura apresenta mais de uma cor. Então, vou deixar um tempinho para que vocês possam escolher a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar aqui com a alternativa correta, que é a cromoxilogravura apresenta mais de uma cor. Tá? Então, essa é bem simples. E vamos continuar. Artes armoriais. Tá? Então, o que seriam as artes armoriais? Artes armoriais estão ligadas ao movimento armorial, que surge na década de 1970, para valorizar a riqueza cultural nordestina, como a xilogravura, o cordel, a embolada, o teatro popular nordestino, entre outras manifestações artísticas. Então, o Nordeste brasileiro ele é muito rico em culturas, né? E ele usa, na década de 70, alguns artistas se reúnem
para pegar e valorizar essa arte, certo? Para pegar e mostrar ela para mais pessoas, ter algumas produções talvez mais elaboradas, tá bom? Isso é uma parte bem interessante aí desse movimento, as artes armoriais. Então vai lá, o que são as artes armoriais? Movimento artístico que valoriza as artes do sul do país. B. Movimentos artísticos que valorizam as artes do sudeste do país. E a alternativa C, movimentos artísticos que valorizam as artes do nordeste do país. Então vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Voltando aqui com a nossa alternativa correta, é um movimento artístico que valoriza as artes do Nordeste do país. Tá? E agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre mulheres xilógrafas. Tá?
Então aqui é um coletivo, lembra que a gente falou na aula passada sobre coletivos artísticos, né? O nome desse coletivo é Muxica, tá? Então é Mulheres Xilógrafas do Cariri. São artistas que vêm pesquisando e atuando junto com o grupo Xicra, do Ceará, desde 2012. Então, é legal que a arte ela vem se renovando sempre, né? Que as pessoas se juntam para pegar e continuar fazendo arte. Isso é uma parte bem importante para manter a cultura nossa viva, a cultura do nosso país, das nossas regiões. E agora eu vou deixar um tempinho para vocês, que dá para você pesquisar sobre esse coletivo artístico, né? A Muxica, tá bom? Então aqui eu trouxe 2 links, então vou deixar um tempinho para que vocês consigam copiar, né? Pode copiar aí no caderno que vocês estão usando para acompanhar a aula e depois vocês pesquisam lá na internet, né? Então você coloca lá o link incompleto e depois vocês acessam, tá bom? Deixar um tempinho para vocês, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Então, agora que vocês já copiaram aí o link, né? Depois vocês pesquisam, olham, se divirtam, aproveitem, leiam, né? Mais sobre o assunto. É algo bem interessante, tá? E agora vamos dar uma relembrada no que nós vimos na aula de hoje. Então, nós vimos sobre a embolada, né? Que é um estilo de música onde pelo menos 2 participantes fazem uma disputa, né, uma conversa ali onde eles estão tendo um tipo de discussão. Geralmente é bem engraçado, né, eles contam piadas, brincam com pessoas. É comum que as emboladas aconteçam nas ruas, né, uma forma de arte de rua também. Nós vimos sobre a literatura de cordel, né, a xilogravura e a cromoxilogravura, que são técnicas usadas dentro da literatura de cordel para trazer as imagens, né, desses livros, né, de como que é feita através de uma madeira esculpida, né, e ela pode ter uma cor ou ela pode ter várias cores. Quando tem mais de uma cor, aí nós chamamos de cromoxilogravura. Também vimos sobre as artes armoriais, tá, que são as artes nordestinas, que é um movimento onde as pessoas se reuniram para falar dessa arte, para pegar e divulgar as artes nordestinas. Então, lembrando que vocês têm que acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória para registrar a tua presença. Queria agradecer a todos que me acompanharam até aqui, tá? Muito obrigado mesmo e voltamos na próxima aula.